noite a todos. Eu gostaria de repartir uma palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração durante esta semana. E o texto que nós vamos ler está lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Eu estava meditando um pouco esta semana sobre tantas coisas, sobre o nosso cenário, como o Bruno mencionou aqui, o nosso cenário atual. E eu vou dizer algo aqui, eu quero chamar a tua atenção com isso que eu vou dizer, porque o maior problema que nós enfrentamos nesse momento não é outro a não ser Deus. O maior problema que nós estamos enfrentando nesse momento é Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque a grande verdade é que as pessoas hoje elas estão confusas a respeito de quem é Deus, sobre o que Deus faz e o que Deus não faz, sobre quem é a pessoa de Deus nesse momento. Se você perguntar para muitas pessoas, elas vão dizer a respeito do que elas imaginam que Deus é, baseada na sua história de vida, baseada nas suas experiências, baseadas na educação que elas receberam, baseadas, enfim, naquilo que elas ouviram na mídia. E essas vão formando muitos conceitos a respeito de quem Deus é. E esse se torna um grande problema na nossa geração, porque não conhecendo quem Deus é, nós vamos criando valores sobre as nossas vidas. E esses valores, nesses momentos que nós estamos vivendo agora, nos levam ao desespero, nos levam a descrer no poder de Deus. E nós vamos ler então Oséias 6 e 3, a primeira parte, que diz assim: conheçamos ao Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Há uma outra versão que diz também: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Eu quero que você imagine conhecer a Deus como se fosse uma escada. E todos nós estamos em algum degrau dessa escada. E a nossa vida aqui, tudo que nós passamos em alguns momentos das nossas vidas, nos faz entender algumas coisas que em alguns momentos nós não entendíamos. Quando nós passamos por alguns momentos da nossa vida, até mesmo algumas palavras da Bíblia, elas começam a fazer um sentido especial para nós. Então nós começamos a conhecer um pouquinho mais de Deus, e aí subimos um degrau a mais nessa busca por conhecer a Deus. E aqui o profeta Oséias está dizendo para nós que nós devemos conhecer a Deus, mas devemos prosseguir em conhecer a Deus. Ou seja, não basta eu ficar com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, com a vida que eu tenho, mas eu preciso continuar, prosseguir em conhecer a Deus, porque a sua grandeza é infinita. E há uma frase de um autor chamado Tozer, né? Ele diz assim, ó: a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você mesmo. Eu vou repetir para você. Quando você pensa em Deus, a primeira coisa que vem à sua mente, na verdade, é a coisa mais importante sobre você mesmo. Por quê? Porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E hoje, como eu disse, as pessoas elas estão muito confusas a respeito de quem é Deus. Qual é o papel de Deus nesse momento da nossa história? O que está acontecendo? E aquilo que nós pensamos sobre Deus, ela vai determinar quais são os valores que nós vamos ter na nossa vida. Ou seja, se as pessoas elas têm um conceito de um Deus, por exemplo, um Deus totalmente tolerante, elas vão construir os valores da vida dela sobre isso. Se as pessoas têm um conceito tal sobre Deus, elas vão construir a vida delas baseada nesses pilares que elas entendem que
é como Deus é. E eu quero falar para você que Jesus, ele veio para revelar quem Deus é. Então, se perguntasse para mim, como é Deus? Jesus é a revelação de Deus. Jesus veio para revelar quem é Deus. Então, tudo aquilo que você encontrar em Jesus, na verdade, é como Deus é. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então aqui em Colossenses está dizendo que Ele, Jesus, Ele é a imagem de Deus. Hebreus 1:3 diz que Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. 2 Coríntios 4:4 está dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento de algumas pessoas, para que não vejam a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a imagem de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus pode ser visto em Jesus. Jesus veio para revelar quem é Deus. Então eu quero que você comece então a pensar agora e reformular aquilo que você pensa sobre Deus. Tudo aquilo que você pode encontrar no ministério de Jesus na Bíblia, é assim que Deus pensa, é assim que Deus age, é assim que Deus faz. Aquilo que você não encontrar em Jesus, mas você pensa sobre Deus, comece a questionar isso na sua mente. Por exemplo, você não vai encontrar em nenhum momento Jesus colocando enfermidade em alguém. Mas tem pessoas que acham que Deus coloca enfermidade nas pessoas. Quando você acompanhar o ministério de Jesus, você vai ver Jesus sim curando os enfermos, Jesus libertando os cativos. Esse é o ministério de Jesus que veio para revelar quem é Deus. Então Jesus é a imagem de Deus. E se você pensa alguma coisa sobre Deus que você não pode ver no ministério de Jesus, reflita um pouco sobre quem é Deus para você. E eu quero falar um pouquinho para você essa noite sobre o que Deus é. E baseado nisso, querido, é que você constrói os seus valores. Muitas pessoas construíram valores sobre as suas vidas, estão conduzindo as suas vidas sobre esses valores. Por quê? Porque elas acreditam que Deus é assim. A primeira coisa que Deus é na Escritura está lá em 1 João 4:8, que diz que Deus é amor. 1 João 4:8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus, ele não tem amor, Deus, ele é amor. Mas a grande questão é o que significa isso. Porque as pessoas leem isso, ou as pessoas sabem disso. Se você perguntar para alguém, as pessoas vão dizer sempre essa frase. Essa frase é a frase mais comum das pessoas dizerem, que Deus é amor. Mas o que significa Deus é amor? E por ter um conceito errado disso, as pessoas vivem a sua vida achando que as suas ações não terão consequências, e de que elas podem fazer o que elas querem das suas vidas. Afinal de contas, como eu li aqui, Deus é amor. Mas o que significa isso segundo a Escritura? Amor segundo Deus, querido, está lá em João 3,16. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então o amor segundo Deus, o amor segundo a Escritura, é um amor que se doa, que se entrega. Então isso significa amor na Escritura. Isso significa amor para Deus. Não é amor para Deus, não significa eu posso viver e fazer o que eu quero. E porque as pessoas pensam isso de Deus, e é por isso que elas vivem assim. Porque elas acham que Deus é amor, mas é esse amor libertino, é esse amor inconsequente, é esse amor que não se doa, que não age em prol de alguém. É um amor egoísta, é um amor que está focado nele, nas suas necessidades. Mas esse não é o amor de Deus, esse não é o amor da Bíblia. O amor de Deus, o amor ágape, o amor da Escritura é um amor que se doa. Então,
nossos valores precisam ser construídos corretamente. Quem é Deus? Deus é amor. E o que é amor? Amor é entrega. Alguém poderia me perguntar assim: pastor, mas se Deus é amor, por que muitas pessoas estão morrendo? E eu tenho uma resposta para você. Há duas possibilidades de morte. Primeiro, o pecado mata. Romanos vai dizer, a carta de Paulo aos Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado mata. E a segunda coisa que eu quero dizer para você, e ao mesmo tempo eu quero te tranquilizar, é de que ninguém morre sem cumprir o seu propósito. Se você está vendo mortes ao seu redor e você está preocupado, saiba de uma coisa: essas pessoas que morreram já cumpriram o seu propósito. Mesmo que eu e você não entendamos, ou eu e você não aceitemos, essas pessoas já cumpriram o seu propósito. Então eu preciso entender o que é amor, o que é um amor. Eu não posso dizer que eu amo se eu não honro com os meus compromissos. Então eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso que esse princípio de amor esteja estabelecido sobre a minha vida. Eu não posso dizer que eu amo um filho se eu não tenho responsabilidade de suprir as suas necessidades. Quantos pais colocaram filhos no mundo e hoje não suprem as suas necessidades básicas e dizem que amam? Quantos maridos hoje agridem as suas esposas, batem nas suas esposas e dizem que as amam? Isso não é amor. Isso é qualquer outra coisa menos amor, porque o amor é aquele que se doa. Por exemplo, se você ganhar agora um chocolate, você que tem filhos aí, o que você vai fazer com esse chocolate agora? Você vai esconder ele? Você vai guardar ele? Na grande maioria, os pais vão dar para os seus filhos. Por quê? Porque eles se doam por eles. Você gostaria de sentar e comer um chocolate agora bem tranquilo, mas se você ganhou um, é dele, é dela. Por quê? Porque você o ama. O amor se manifesta nisso. Então o amor, querido, é quando eu faço algo sem querer receber algo em troca. Aí está manifestado o amor. Amor é quando eu priorizo a outra pessoa em vez de detrimento próprio. Amar, querido, é fazer aquilo que precisa ser feito. Amar é se entregar, amar é se doar. Amar não é fazer a minha vontade. Como dizia Jesus, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Isso é amor. Amor, querido, nunca foi um sentimento. Amor é uma decisão. Não se ama com sentimento, se ama com decisão. Deus amou o mundo que decidiu dar aquilo que Ele tinha de mais precioso. Isso é a maior prova de amor. Então nós precisamos entender o conceito de amor. Porque se nós entendemos Deus, um Deus de amor como um Deus libertino, como um Deus que tolerante, um Deus que não tem princípios nesse quesito, é assim que eu vou construir os meus valores. E na verdade eu não vou descobrir o que significa que Deus é amor. A segunda coisa que Deus é, eu quero dividir com você essa noite, é que Deus é soberano.
No livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, diz assim: porque o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Então esse Deus se apresenta aqui como um Deus soberano. Ele é soberano. Salmo 147, verso 5 diz assim: ó, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. Deus, ele é soberano. O que significa soberano? Soberano é aquele que exerce poder e autoridade suprema. Ou seja, não tem nenhum outro poder, nenhuma outra autoridade maior que a dele. Por exemplo, quando nós dizemos que um país ele é soberano nas suas decisões, significa que nenhum outro país, nenhum outro órgão externo, ele tem o poder de influenciar e de decidir por aquele país, porque aquele país, ele é soberano nas suas decisões. Eu quero dizer para ti, querido, que Deus é soberano. Ele é tão soberano que lá em Lucas capítulo 12, versículo 7 vai dizer que até os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. No livro de Provérbios capítulo 16, versículo 1, na linguagem de hoje, essa linguagem traz um conceito muito interessante, e eu quero falar esse versículo, você entender o nível de soberania do nosso Deus. Provérbios 16, 1 está escrito assim: as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Glória a Deus, querido, por isso, porque a última palavra vem do Senhor. A última palavra não vem dos homens, a última palavra não vem das pessoas, a última palavra vem de Deus. Não importa o que disseram para você, não importa o quanto amaldiçoaram a sua vida, não importa o que desejaram para você, não importa o diagnóstico que você recebeu, eu quero dizer para ti uma coisa: a última palavra vem de Deus. Ele é soberano. A terceira coisa que Deus é que Deus é Pai. A primeira coisa, Deus é amor. Segundo, Deus é soberano. E terceiro, Deus é Pai. Nós vemos isso no Novo Testamento há 272 vezes, essa expressão, se referindo a Deus como Pai. E nós vemos isso já desde o início do ministério de Jesus, quando ele foi ser batizado, lá em Lucas 3, 21. Você vai ver que quando Jesus está para ser batizado, há uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ou seja, Deus se apresenta ali como Pai para Jesus. Por muitas vezes você vai encontrar Jesus no seu ministério se relacionando com Deus como Pai. Tanto é que Jesus disse: o filho só faz o que vê o Pai fazendo. Deus, ele é Pai. Mas a nossa geração, ela confundiu o conceito de pai. Por quê? Porque infelizmente nossa geração, muitos pais se tornaram irrelevantes. Para muitas pessoas, a figura de pai é aquele que abandona, é aquele que não estava presente nos momentos mais importantes. A figura de pai para muitas pessoas é aquele que nunca estava presente. É aquela pessoa agressiva. Para muitas pessoas esse é o conceito de pai, aquele pai que nunca foi um exemplo. Então quando a pessoa ouve e dizer que Deus é Pai, qual é o conceito de pai? O que é pai? Vamos ver então como é esse Pai, como a Bíblia apresenta esse Pai, esse Deus como Pai. Lucas capítulo 11, versículo 11, Jesus estava falando e dizendo assim: olha, qual é o pai que entre vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará
uma serpente? Jesus diz assim: e se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Esse é o Pai que a Bíblia apresenta, daquele que não dá algo ruim para você, aquele que, se você pedir algo para Ele, tenha certeza que aquele que pede, recebe. Mas o conceito de pai está tão distorcido, porque para muitos pai é aquele que sempre dizia não dá. Pai é aquele que dizia não, não posso. Pai é aquele que dizia não, nem pede isso, isso não é para nós, isso não é para o nosso bico. Então quando elas vivem a sua vida hoje, elas nem oram, elas nem pedem para Deus, porque dentro delas há um subconsciente que tem a figura de um pai que vai dizer não, de um pai que vai dizer que não dá. Mas a Bíblia apresenta um pai que, se você pedir pão, Ele não vai te dar uma pedra. A Bíblia também diz no Salmo 34, versículo 8, um pouco sobre o caráter desse pai. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Querido, o seu pai, Ele é bom. Deus é bom. Efésios capítulo 3, versículo 20 vai dar mais uma característica deste Pai maravilhoso. Diz assim: ó, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O seu Pai, o seu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pode pedir ou você pode pensar. Se você, querido, entender nessa noite o que significa que Deus é amor, que Deus é soberano e que Deus é Pai, os conceitos da sua vida, a maneira que você conduz a sua vida, ela se torna diferente. E eu quero, essa noite, não me prolongar, mas eu quero ministrar sobre você isso, e dizer que o seu Deus é amor, é soberano, Ele é Pai. Eu quero orar por ti agora e abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, nós, mediante da tua palavra, Senhor, abençoamos agora todos aqueles, Senhor, que estão conosco assistindo essa live, e também aqueles que ainda terão acesso, Senhor, a esta palavra. Que o maravilhoso Espírito Santo ministre cada coração e traga revelação da Escritura. Senhor, nós te adoramos porque sabemos que Tu és um Deus de amor, que Tu és um Deus soberano e que Tu és o nosso Pai. Muito obrigado porque podemos confiar em Ti nesses dias difíceis. Podemos depositar nossa confiança em Ti, sabendo que Tu é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor, abundantemente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou nós pensamos, Senhor. Por isso nós liberamos e abençoamos aqui todos essa noite com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana. E não se esqueça que Deus é amor, Ele é soberano e Ele é Pai. Uma boa noite para todos.